Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a pirâmide e identificar os seus elementos. Então a pirâmide, definições. Considere um polígono convexo contido num plano alfa e um ponto V não pertencente ao plano. Nós chamamos de pirâmide a reunião dos segmentos com uma extremidade no ponto V e a outra extremidade nos pontos do polígono. Ou ainda, chamamos de pirâmide o conjunto dos pontos limitados por um ângulo poliédrico e por um plano que não passa pelo vértice e corta todas as arestas do ângulo poliédrico. Então, nós temos aqui, tem um plano, e um polígono, contido nesse plano. E aqui eu tenho um ponto fora do plano que eu chamo de vértice, ponto V. Então, se nós unirmos todo esse ponto V a todos os pontos desse polígono ali, nós temos aqui se forma de pirâmide, aqui, ligando todos os pontos do vértice até os pontos do polígono lá embaixo, nós vamos formar aqui uma figura sólida chamada pirâmide. Ou, chamamos de pirâmide o conjunto de pontos limitados por um ângulo poliédrico, aqui eu tenho um ângulo poliédrico, e por um plano que não passa pelo vértice e corta todas as arestas do ângulo poliédrico. Então, eu tenho aqui um plano que não passa pelo vértice, que corta todas as arestas do ângulo poliédrico. Barbadinho. Elementos da pirâmide. Então, considerando essa figura aqui, nós chamamos, o vértice é o ponto V lá em cima é o vértice, nós vamos sempre simbolizados pela letra V. Faces laterais são os triângulos VAB, VBC, VCD e assim por diante. Então, as faces laterais são triângulos, V até o A, B, completa no V de novo, forma um triângulo. Outro triângulo, o VBC, forma um triângulo aqui, o VCD forma outro triângulo, assim por diante. Então, as faces laterais são triângulos. As arestas laterais são os segmentos VA, VB, VC e assim por diante. Então, essas arestas aqui, VA, VB, VC e assim por diante, são as arestas laterais. Base é o polígono ABCDN. Então, A, B, C, D, E, N, a N vértices aqui é o polígono da base. Arestas da base são os lados do polígono ABCD. Então, as arestas AB, BC, CD e assim por diante são as arestas da base. A altura é a distância do vértice ao plano da base, é o segmento H. Então, a distância que vai do vértice até o plano da base aqui é a altura da pirâmide. Continuando, então, classificação das pirâmides. Em relação à base, uma pirâmide pode ser classificada como pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, etc. Conforme o polígono da base seja um triângulo, um quadrado, um pentágono e assim por diante. Então, em relação à base, vai depender da figura do polígono da base. Em relação às arestas laterais, a pirâmide é chamada de reta se todas elas forem congruentes, caso contrário, a pirâmide é oblíqua. A pirâmide desenhada anteriormente é uma pirâmide oblíqua. Pirâmide regular. Uma pirâmide é chamada de regular se a sua base é um polígono regular e a sua altura tem como extremos o vértice da pirâmide e o centro da base. Então, no caso, a pirâmide regular ela vai ser uma pirâmide reta. É aquela que a base é um polígono regular e a altura tem como extremo o vértice da pirâmide e o centro da base. Uma observação aqui, algumas observações, a apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face lateral. Veja que as faces laterais são triângulos, Então, a altura de cada triângulo da face lateral é a apótema da pirâmide. 2. As arestas laterais são congruentes. Todas as arestas laterais são congruentes. 3. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Esses triângulos da face lateral são triângulos isósceles. 4. A altura é a distância do vértice ao centro do polígono da base. Então, veja aqui, aqui eu tenho uma pirâmide regular. Eu tenho a base, é um hexágono, ela é então hexagonal. Do centro do hexágono, ao lado aqui do polígono, eu tenho aqui o apótema da base. Aqui eu tenho a altura, que vai do vértice até o centro
da base, é a altura H, e aqui eu tenho a face, ó, face lateral é VCD, tá? E a altura dessa face aqui, ó, que é a altura desse triângulo, é chamada de apótema da pirâmide, tá? Aqui também eu tenho outra face lateral, que é igual a esse triângulo aqui da frente. Então, o segmento que une o vértice até o ponto médio do BC é o apótema da pirâmide. Barbadinho. 5, tetraedro, né? Tem um nome especial aqui, é a pirâmide triangular, ou seja, é a pirâmide cuja base é um triângulo, né, equilátero. Se ela tiver todas as 6 arestas congruentes entre si, é chamada de tetraedro regular. Tá? Barbadinho. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe